E às vezes as pessoas me perguntam hoje em dia, eu quero empreender, mas não sei como empreender sem dinheiro. Eu digo, é fácil, começa vendendo. Se você tiver essa visão, que você tem um produto ou um serviço, e todo o processo começa com a venda, você já começa com o pé direito. Tá. E, ao mesmo tempo, quanto maior for a sua capacidade de vender, maior vai ser a tua recompensa, remuneração, tua valorização. Amigão, a minha história é muito simples, porque eu venho de uma família simples. Meu pai caminhoneiro, minha mãe costureira. E durante o período das férias escolares, quando eu era criança, a coisa que eu mais gostava, mais adorava, era subir no caminhão do meu pai e percorrer as estradas de terra do interior do Paraná. Não era o Paraná de hoje, né, gente? Era o Paraná de 50 anos atrás. E eu jamais vou esquecer um momento que, em determinado ponto da viagem, meu pai disse, filho, você já está com 12 anos, está na hora de você aprender a dirigir. Caramba, com 12 anos? E ele me entregou o caminhão, gente. Eu fico pensando que coragem e que confiança de meu pai. E ele ia dizendo, filho, mais para a direita, mais para a esquerda, acelera um pouco, vai devagarzinho, sobe, agora cuidado aí na curva. E era um caminhãozão mesmo? Um caminhãozão F600 da Ford, rapaz. Porque tem um monte de marcha caminhão, não tem? E é bem tinha mais que difícil. passar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta marcha. Ou seja, uma grande aventura. Só que, de repente, naquele trajeto todo, eu vi que meu pai não falava mais à direita, à esquerda, pisa, acelera, freia. E daí eu olho assim do lado, meu amigo do céu, meu pai estava assim... Confiante teu pai, hein? Tava dormindo, gente. Eu pensei, nossa, isso aqui é de verdade, agora sou eu que estou dirigindo esse caminhão. Mas o que eu aprendi com isso, querido? Eu aprendi que os pais, e você que é pai que está sintonizado conosco, tem que demonstrar confiança no filho. Por mais jovem, inexperiente que eu era, meu pai foi de uma forma precoce. 12 anos, está na hora de aprender a dirigir. E não começou com fusquinha, né? Começou logo com caminhão. Sim. E o teu pai era caminhoneiro do tipo que ficava muito tempo longe de casa? Saía na segunda e voltava na sexta. Caramba. Era um caminhão baú. Significa que quando chegava a hora da comida, parávamos do lado de um rio. Ele dizia, filho, vai lá no rio pegar água para a gente fazer o quissuco. E ele ficava cozinhando ali o nosso almoço, que geralmente era um arroz com umas latinhas de feijoada e fritava uma linguiça, esse era o almoço. E tomava aquele quissuco de framboesa. É mesmo? Quando chegava à noite, tinha 2 colchonetes, colocava na traseira do caminhão e lá nós passávamos a noite. Caramba, que legal. E a sua mãe costureira? Minha mãe ficava em casa costurando. Tá. E são vivos seus pais? meu paizinho, 2 anos, já partiu dessa vida. Olha. Minha mãezinha, com 87 anos, está viva e também mora lá nos Estados Unidos. Caramba, foi todo mundo, né? Foi todo mundo. Mas antes de chegar nos Estados Unidos, aí você aprendeu a dirigir caminhão e quais foram os seus primeiros estudos ou trabalhos? Bom, vamos lá. Além de aprender a dirigir o caminhão, o que eu mais aprendi com meu paizinho, que ele foi meu professor, meu mentor, meu herói. Eu aprendi a vender. Porque às vezes ele parava assim numa mercearia e dizia, filho, agora é a tua vez de vender. Fala com o dono, vê se está faltando algum produto, pega no caminhão, vende, traz o dinheiro e entrega para o pai. Eu me sentia, Duda, a pessoa mais importante do mundo, porque eu, como um menino de 10, 11, 12 anos, estava realizando uma tarefa de um adulto. Então ali eu aprendi a dizer, conversar com as pessoas, não ter medo do não, argumentar, oferecer um produto, cobrar, receber, entregar o serviço para o chefe. Então hoje, quando eu vejo essa história, sem querer meu pai estava me treinando como um futuro empreendedor, um futuro, digamos, um profissional da área do comércio. E com a minha mãezinha, ela fazia roupinhas para crianças e em determinado momento ela disse, filho, por que você não sai com a sua irmãzinha, Sônia, e vocês vão vendendo de porta em porta os vestidinhos, as roupinhas que a mãe faz. E para mim, novamente, era uma aventura. E a gente saía com aquela sacola cheia de roupinhas, feitas pela minha mãe, e a alegria maior, Duda, era voltar no final da tarde
com a sacola vazia, Uhum. mas dentro do bolso, cheio de notas. Naquela época, você não tinha nascido ainda, era o cruzeiro, gente. Voltava com o bolso cheio de cruzeiros. Que legal. Então, é interessante, né? Logo cedo, você já foi meio que incentivado às vendas, né? E já veio bastante gente aqui que fala sobre como venda é importante, né? E até a comunicação, né? Você falou aí de aprender a falar não, se comunicar e oferecer o produto, né? Então, tua vida no empreendedorismo começou vendendo vestidinho de criança, então. E às vezes as pessoas me perguntam hoje em dia, eu quero empreender, mas não sei como empreender sem dinheiro. Eu digo, é fácil, começa vendendo. Uhum. Se você tiver essa visão, que você tem um produto ou um serviço, e todo o processo começa com a venda, você já começa com o pé direito. Tá. E, ao mesmo tempo, quanto maior for a sua capacidade de vender, maior vai ser a tua recompensa, remuneração, tua valorização. Esses dias a gente entrevistou aqui o Semenzato, né? E ele falou também, Duda, hoje ele tem um monte de empresa, um monte de franquia, redes, né? Ele falou, meu primeiro emprego, quando eu era criança, ele morava aqui no interior de São Paulo, também bem simples, né? Uma pobreza. A mãe dele fazia coxinha em casa e ele, com 10, 12 anos, saía vendendo as coxinhas de bicicleta de casa em casa. E tem a ver com isso também, né? Esse negócio de vender, né? Vender tem... Porque eu acho que o empreendedorismo é a melhor forma, né? De a pessoa conseguir mudar de vida mesmo, né? Essa é uma pergunta recorrente. Será que somente através do empreendedorismo a pessoa pode vencer na vida? Eu costumo dizer que você pode vencer como um funcionário público, um servidor público. Uhum. Você faz um concurso, você se prepara, se qualifica e você pode vencer. Você pode vencer como um profissional liberal. Você pode ser um arquiteto, você pode ser um advogado, você vai ter a tua clientela. Uhum. Você pode vencer como um executivo, trabalhando para uma grande empresa, nacional ou internacional, ou você pode vencer como um empreendedor. Mas, e aqui que está o pulo do gato, 90% dos milionários, eles atingem esse patamar através do empreendedorismo. 90%? 90%. Caramba. Então, essas outras alternativas são boas, mas é a minoria que atinge grande resultado. Tá. E daí você vai perguntar, mas e qual que é o segredo nessas outras categorias fora o empreendedorismo para você alcançar um grande resultado? Precisa ter o espírito empreendedor. Porque o espírito empreendedor, você que está sintonizado conosco agora, não significa somente ter um CNPJ, é uma atitude. Ou seja, a pessoa tem que ter mentalidade de dono, mentalidade de líder, fazer aquilo que os outros não querem fazer ou não gostam de fazer, estar sempre um passo à frente, ou seja, não importa se ele é servidor público, se ele é autônomo, se ele é um executivo, se ele tiver esse espírito de liderança, esse espírito empreendedor, ele vai conquistar um grande resultado. E como que se aprende isso, Carlos? Tipo, livros ajudam, ou é dando a cara a tapa e indo à luta mesmo? Como que você acha que uma pessoa que vai falar, não, eu não sei vender nada, não, eu não sei... Como que a pessoa consegue desenvolver isso? Amigão, hoje nós temos a felicidade, a grande condição, benefício de nós termos todo esse conhecimento disponível no toque de um teclado ou no toque aqui na mão, através das inúmeros conteúdos que nós temos disponíveis gratuitamente. No meu tempo, eu nasci offline e cresci e desenvolvi offline, só tinha uma maneira, era através da leitura, da leitura, da leitura. Tá. Então existe um conceito, meu amigo e minha amiga que está sintonizado conosco, que você pode ser uma referência, um profissional, você pode ser um líder, se apenas despender 10.000 horas de atenção numa determinada área específica, não importa qual seja. Então você tem que fazer a tua medição. Quantas horas eu já despendi, já investi naquela área que eu quero ser referência, que eu quero ser líder. Se você já passou do 1.000, você está apenas começando. 2.000, ainda está no início. Mas quando você está com 7, 8, 10.000 horas, daí sim você se torna um campeão. 10.000 horas. Então, respondendo à tua pergunta, na minha ocasião, era leitura, 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 leitura.